É nóis. É nóis. Em 10, em 9, em 8, em 3, 2. Vamos lá, né? Você gostou da minha contagem? Em Nárnia. Pessoal, olha só. Vou passar um negócio para deixar essa área especial. Nós temos aqui o início de um período que abre o século XIX. Como vocês bem sabem, o século XIX é conhecido como o século da classe burguesa. Por quê? Porque é nesse século que ela alcança sua plenitude. Ela tem um poder econômico já histórico, desde o século XIII, quando os servos se transformaram em burgueses. E agora, a classe burguesa chega ao exercício da política na Europa por meio das revoluções liberais, cuja principal delas é a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele é, vamos dizer assim, um instrumento da história para fazer com que esses valores burgueses liberais sejam consolidados na Europa e passem a ser disseminados e deem forma ao século XX e continuem no século XXI. A ideia do livre mercado, né? A ideia do capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. A quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. Ou seja, tudo isso é resultado de revoluções políticas que tiveram reflexo positivo na economia. Napoleão Bonaparte abre o século XIX sendo o grande líder francês, temido anteriormente por suas estratégias militares. Agora, temido porque tem o poder político nas mãos. Um general com poder político nas mãos, isso faz da Europa um lugar que teme a França, por causa da figura dele. Vamos dizer, pessoal, que historicamente falando, Napoleão transformou a Europa numa espécie de estado vassalo, com suas formas de dominação. Ele não tinha apenas a dominação militar como instrumento de persuasão. Havia uma que particularmente eu acho muito inteligente, é fantástica, né? Napoleão quer ter domínio sobre a Espanha, por exemplo. Se ele for lá e mostrar a cara dele, o pessoal vai resistir. Mas se ele colocar um cara que o espanhol gosta e controlar esse cara, você concorda comigo que dá no mesmo? Ele vai ter o controle sobre a Espanha, vai legislar sobre a Espanha, vai conduzir do jeito que ele quer, usando um instrumento de longe. É a famosa política de protetorado. Então Napoleão ele é um cara extremamente habilidoso e o seu governo está dividido historicamente em duas partes. Tem uma pequena parte lá no fundo que é o governo dos 100 dias, né? Mas esse é bem pequeno, são apenas 100 dias mesmo. Mas aqui eu tenho o consulado, um órgão político que substitui o último órgão da Revolução, o diretório. E é a partir do consulado que Napoleão Bonaparte começa a colocar em prática as suas estratégias políticas para se manter no poder, mas conduzir a França a um futuro de desenvolvimento político, econômico e também social. Napoleão, apesar de, em um determinado momento, centralizar o poder, ele é o responsável pela disseminação dos valores liberais que nós temos hoje. Ele vai colocar esses valores na máquina política e vai fazê-la funcionar. Mesmo que ele tenha centralizado o poder durante um período, ele colocou em prática na sociedade francesa esses ideais liberais. Nós vamos passar a analisar isso aqui. Sendo duas fases, galera. A primeira fase é uma fase de reformas na França. E para que você faça uma reforma interna, gente, é importante que você tenha paz com os seus inimigos, de dentro e de fora. Nesse período de reforma, que vai de 1799, que é o finalzinho do ano, não dá nem para contar como o ano todo, né? Novembro de 1799 até 1804, Napoleão está desenvolvendo uma política de paz e reformas. Ele aquieta os inimigos internos, articula com os inimigos externos e promove transformações estruturais na França.
Alguns vão dizer que o que ele fez em 5 anos, a Revolução não fez em 10. Porque ele de fato colocou os princípios na prática. Aí observa, na fase do consulado, já começa aqui. Ele queria criar na população uma impressão de que o poder não estava centralizado, justamente por causa dessa ebulição de valores liberais. Então o que ele faz? Ele chama 2 outros políticos extremamente inteirados da situação para compor o consulado com ele. Então é Napoleão e mais 2. Quando a população olha e fala assim, não, aqueles caras são os 3 representantes do governo, o poder não está centralizado, tranquilo. Estamos na mesma vibe da revolução. Diga não à descentralização. Ótimo. Só que, galera, na prática, quem dava as ordens era Napoleão. Aqueles outros 2 ali eram apenas peões. Estavam ali de pro forma. Napoleão era um verdadeiro Master of Puppets. Referências que amamos. Referências que amamos. Quem não entendeu a referência, por favor, não fale comigo nunca mais. Só se for dúvida, eu ainda vou pensar. Então, o consulado, a fase do consulado é uma fase de reforma. É uma fase de gerar na população a ideia de que a França está transpirando liberalismo. Então Napoleão constrói o consulado com 2 homens para auxiliá-lo, mas na verdade ele é que faz a operação de tudo. Então ele começa a desenvolver um período de estabilidade e reformas. Código Civil Napoleônico. Ô brother, isso aqui é tenso, porque ele muda a legislação francesa pós-revolução. E galera, quando muda a Constituição é federal. Do Acre ao Rio Grande do Sul, não tem como. Colocou na Constituição, tá valendo para todo mundo, independente da realidade do seu estado. Se é capital ou não, se já foi ou não, se quer ser ou não interessa. Aqui, quando ele faz a reforma de cima para baixo. Ele reformula as leis para colocá-las em prática depois. Então, o Código Civil, ele traz uma série de elementos que lembram a Revolução. Uma série de elementos que lembram o Iluminismo. Então, olha só, esse primeiro elemento aqui. Igualdade entre os homens. É iluminista, não é, gente? Muito Voltaire. O Voltaire que falava muito sobre isso. Falava de tolerância religiosa, liberdade de expressão e igualdade entre os homens perante a lei. Cara, Napoleão coloca isso aqui como uma realidade para toda a França. O país mais populoso, o segundo país mais populoso da Europa. Só perdia para a Rússia, é claro. Quem não perde para a Rússia nesse aspecto? Né? Então, igualdade entre os homens perante a lei é um valor iluminista, é um valor batido pelos jacobinos e Napoleão agora coloca para funcionar valendo na França. Depois, direito à propriedade privada. É aquela famosa história. Se você tem dinheiro, resultado do seu trabalho, nada mais justo do que você ter acesso à sua propriedade privada. É um direito de todos. Você teve acesso ao seu dinheiro, ao seu recurso, e você quer ter uma propriedade privada, a Constituição garante isso para você. Muitos vão falar contra a propriedade privada, dizendo que ela gera uma certa desigualdade, uma desigualdade do caramba, né? Você tem aí uma galera que vai falar contra a propriedade privada, porque vão dizer que ela só se concentra na elite, e aí que entram os programas sociais para dar sua propriedade privada, não é isso? Mas aqui é um valor burguês pesado, um valor extremamente disseminado pelo iluminismo, pela Revolução Francesa. Direito à propriedade privada. Depois, educação para o Estado. Gente, isso aqui é polêmico. É uma verdade meio tensa, mas continua sendo verdade. Olha só. No Brasil, principalmente, você já falou de jesuítas, já passaram muito tempo essa fase, né? Os jesuítas foram os responsáveis pela catequese, não é isso? Eles disseminaram o cristianismo católico no Brasil sobre os indígenas, os novos cristãos, né? Também conhecidos como negros da terra. E os indígenas, enquanto novos cristãos, foram resultado do trabalho jesuíta. Um processo educacional que leva, então, à disseminação da fé cristã. Usavam não só tradução de textos, mas também teatro para poder catequizar os indígenas. O jesuíta é o cara que constrói colégios jesuítas no Nordeste brasileiro durante todo o período colonial, né? Você tem ruínas de colégios jesuítas
em algumas partes do Nordeste, além de Porto Seguro, que é o que a gente espera mesmo, né? Salvador, você tem outras partes do Nordeste, ruínas de colégios jesuítas, porque esses caras foram designados pela coroa portuguesa para instituir um sistema educacional no Brasil. Quando o iluminismo passa a bombar na Europa e eles trazem propostas educacionais de ser uma educação laica, você concorda comigo que o jesuíta já rodou? Sim ou não? A proposta é laica, a proposta é gratuita. E aí essa educação promovida pelo Estado, ela não necessariamente, nos moldes originais, ela não necessariamente teria que trabalhar valores com os alunos dessas escolas. Esses alunos, eles deveriam se profissionalizar para virarem pagadores de impostos. Será que é isso que a gente está fazendo, pessoal? Sim ou não? Momento reflexivo da aula. Aí você joga aquele emoji assim, tipo... Quer dizer, a gente estuda pra caramba e tal, para poder galgar espaço. Você vai fazendo 18 anos, aí é uma exigência. 22 é outra. Aí começa a exigência do casamento. É claro, se você tiver em vias de fato. Com 25 é outra, com 30 é outra. Vocês vão ver que as exigências só mudam, mas elas vão se mantendo. E você precisa estar, não é que você precisa, mas para você evitar a fadiga, você precisa estar galgando proporcional à sua idade. Educação para o Estado é preparar alunos para que passem em concurso, você vai virar um pagador de imposto, para que passem em universidades e tenham bons empregos para virar pagador de imposto. Ou seja, o Estado te educa para sustentar ele. É isso aqui. Educação para o Estado. Não tem nada de caráter religioso aqui, ou trabalhar valores, o bem e o mal, coisas desse tipo que você tinha lá no Fundamental, quando você estava lá no Fundamental. Você nem lembra, né? E a proibição de greves. Gente, o Napoleão ele proíbe manifestações grevistas, porque ele concede alguns benefícios a trabalhadores. Eu falei para vocês que ele é popular na elite e na classe popular, não tem como. Então esse cara ele promove alguns benefícios à população, né? A questão da igualdade, a questão do acesso, né? Ao que a população não tinha. Ele promove, então esse tipo de acesso já é benefício. Você tem benefícios trabalhistas aqui, galera. E com base nisso, é aquela famosa história, né? Te dá com a colher e tira com a concha. Ele te dá um benefício, mas você não pode se manifestar enquanto trabalhador, ou seja, greve. Enquanto cidadão, quem sabe, mas quando você se manifesta enquanto trabalhador, vira greve. E todo governo intelectual, na verdade não precisa ser intelectual, basta ser governo. Sabe que greve enfraquece o governo. Todo e qualquer tipo de greve enfraquece o governo. Que seja a greve dos bancários, que todo ano tem, concorda? Aqui é bancário aqui, sabe o que eu estou falando. Se trabalhar na Caixa Econômica, então, tem que repor no sábado. É tipo isso. Tem um colega que trabalhava e falou assim, que na última greve que a Caixa Econômica fez, foi muito longa, ele teve que trabalhar no sábado. Concursado, hein? Trabalhando no sábado, a galera tava lá, repondo. Ou seja, o que está acontecendo é que a greve para o Estado ela é nociva. Quem foi um cara no Brasil que suprimiu o direito de greve, gente? Ele era desse tamanho. Getúlio, o pessoal já entendeu a referência. O Getúlio também, cara, ó. Quem foi um cara na Europa que fez isso? A gente não viu ainda aqui. Hitler e Mussolini. Mussolini escreveu a Carta do Trabalho e falou, galera, vários direitos para vocês, parabéns, agora faz greve que eu te mato. Manter o controle. Então, suprime greves, mantém o controle sobre o trabalhador. Só para você ter uma ideia, a França é o país mais desenvolvido nessa questão de direitos. Tanto é que lá, o WhatsApp dá processo. Se você trabalha até às 18 e você recebe um WhatsApp do seu chefe às 19, ele está errado. Você pode processar e ter causa na justiça, ganha. Porque o que acontece? O WhatsApp é uma coisa extremamente prática de se comunicar com qualquer pessoa no mundo. Sim ou não? Cara, é muito fera. Eu acho fera, claro, no horário comercial. Então você tá ali conversando, tem um amigo que tá na Irlanda, tem 3 anos, cara. Conversa com ele, tá na... Pô, e aí, como é que tá? Que horas são aí? Brincadeira, sempre, né? É só fazer o cálculo. Que horas são aí? Cara, no WhatsApp o cara tá na Irlanda, tá ali, ó, full time. Então, isso é muito bom. E aí, o que, que os chefes estavam fazendo? 10 horas da noite mandando coisa de relatório pros funcionários. Pô, sacanagem. Quando você começar a trabalhar valendo, você vai ver que isso é sacanagem. Você tá lá na sua casa, daqui a pouco chega um WhatsApp do seu chefe, falando que o negócio vai acontecer amanhã. Só que o seu horário começa às 7 e são 22. Cara, lá na França, o WhatsApp já entrou na lei trabalhista. A França é o país mais desenvolvido e o histórico dela mostra esse tipo de desenvolvimento. A raiz disso tá aqui. Código Civil Napoleônico.
Tem uma coisa no Código Civil também que é polêmica. Essa é polêmica de verdade. Essa eu não estou mentindo. Essa é séria. Essa é a polêmica. Vamos supor que você casou, menina. Casou. Você é esposa de alguém. Futuramente vai ser mãe de um ser humaninho. Você está lá na condição de esposa, né? Não mulher, porque mulher você é dentro e fora do casamento. Mas ali você é esposa. E aí, um dia você enche o saco, você fala assim, ah não, não quero ficar casado com esse bicho não, é muito pagodeiro pro meu gosto. Não quero. Você vai lá e fala assim, mano, eu vou embora. Pega suas coisas, vai embora. Você é empoderada. Aqui não existe isso não, tá pessoal? Só hoje. Aqui, se você fizesse isso, encher o saco do fulano de tal, vou embora, o Código Civil Napoleônico permitia a polícia ir buscar você e trazer você de volta para casa. Porque você estava indo contra as suas obrigações. Pesado, hein, meninas? Eu senti agora a fúria feminazi. Pesado isso aí, hein, gente? Já pensou? Relatos da vida real. Momento. Eu apanhei de uma menina, tá? Fala aí. Você tá pesquisando essas coisas por quê mesmo, velho? Você tá pensando em mudar pra lá? Que é? Cara, de verdade, assim, eu não sei, mas é bem a cara deles, né? Tudo resolvido no karatê, né, velho? Tipo. Cara, eu não sei te confirmar isso. Se alguém no chat souber, a mulher no Japão casada, se ela pegar o cônjuge dela traindo ela, ela pode matar o cara. Eu não sei, eu também não quero nem saber disso. Fiquei um pouco assustado agora, mas se você quiser pesquisar aí, fica à vontade, quando acabar a aula. Bom, tá ali o Código Civil dando novas diretrizes para a França. E aí, galera, eu não sei se vocês entenderam, mas ele precisa pegar os inimigos internos e os externos e colocar no lugar deles para poder fazer as reformas. Essa aqui é uma das maiores reformas. A legislação é válida para o mais pobre até o mais rico. Concordata com a igreja. Concordata é um acordo, né? O que ele faz, galera? Sabe que a igreja é uma espécie de poder. E ele sabe que a igreja ela foi extremamente perseguida durante a Revolução Francesa. As terras da igreja na França foram confiscadas e a liberdade de culto da igreja também foi suprimida. A Revolução fez isso porque o clero representava a opressão sobre o terceiro estado. Por isso que a igreja sofreu esses reverbes. Quando Napoleão começa a desenvolver seu governo de caráter liberal, mas com a centralização disfarçada, ele sabe que a igreja vai querer pressioná-lo para alguma coisa. E ele então faz o seguinte, não, olha só, começa a trabalhar então com os clérigos, bispos, arcebispos, papas e fala assim, a igreja na França vai ser assim, vocês terão a liberdade de culto de volta. Pode fazer missa a hora que quiser, pode celebrar todos os feriados religiosos que vocês tenham, que a gente coloca até no calendário. Por isso que tem tudo, sabe essa herança francesa aqui, galera? Não só do padronização de medidas, mas de feriados católicos. Isso é feriado para todo mundo, você que é católico ou não, que é o nosso caso, inclusive agora que foi top. Ele coloca no calendário. Ele fala assim, a liberdade de vocês foi devolvida, tá valendo. Só que as terras ficam comigo. Fica como posse do Estado. Por quê? Porque sim. Vocês não eram o Estado na época da Idade Média, agora o Estado sou eu. Pronto. E outra coisa, vocês, enquanto clérigos, com liberdade de culto, mas sem terras, vocês serão considerados funcionários públicos. Ou seja, antes de ir chorar para o Papa, chora para mim. Você concorda comigo que o Napoleão colocou o inimigo no bolso? Que nem eu tenho esse hidratador de lábios aqui? Colocou aqui, ó, pá. Deu benefício para os caras e prendeu os caras. Nada de ficar rico, as terras são nossas. E vocês devem obediência a mim primeiro, depois vocês escutam o Papa. Quem comanda a França? É o Papa ou sou eu? Sou eu, então pronto. Quer dizer, galera, ele pega a igreja e coloca do lado dele, neutralizada. A igreja, com base na lei, não tem como fazer nada. Ela vai continuar desenvolvendo a função original dela, que é a questão religiosa e social. Concordata com a igreja. Concorda que um grande inimigo interno foi colocado. Inimigo no sentido institucional, tá, pessoal? Não doutrinário, ok? Institucional no sentido de que, de repente, a igreja, por ter um histórico de estar no poder, quisesse bater no Napoleão por causa disso, tá? Por isso o inimigo institucional. Concordata com a igreja. Neutraliza, dá um benefício e estabelece isso aqui que aconteceu com a igreja. Concordata. Está reformando, sim ou não?
Fala assim, sim, está reformando. Ele precisa, pessoal, colocar os inimigos externos no lugar deles. E ele tem praticamente 3 inimigos. Na verdade, 2 mais destacados, a Inglaterra e a Áustria. Aí tem a Prússia, que está enchendo o saco deles lá, que é a parte norte da futura Alemanha, que é uma parte mais desenvolvida, né? Prússia, Áustria, Inglaterra. Esses caras estão ali em cima da França, querendo saber o que o Napoleão está fazendo. E ele então estabelece o famoso Tratado de Amiens. Amiens é uma cidade ao norte da França. Eles assinam um tratado nessa cidade francesa, onde o Napoleão se propõe a devolver alguns territórios para a Inglaterra, como uma espécie de acordo de paz. Promete não interferir nos negócios da Inglaterra e nem da Áustria, para que ele possa então reformar a França. Ele está abaixando as suas armas, ele não quer nenhum tipo de tensão internacional. Quando ele fala em devolver colônias inglesas na América, os ingleses topam. Algumas pequenas ilhotas na América Central, que a França tinha tomado a partir do Haiti, e que agora eles passam a devolver. Esse acordo, pessoal, envolve possessão territorial, envolve questões coloniais. A gente está no século XIX, mas ainda tem essa questão colonial, tá? Então, o Tratado de Amiens é uma espécie de política externa, aonde ele faz uma série de acordos para não virar alvo fácil de países como a Inglaterra, que, galera, era a potência mundial, né? No século XIX eles estariam entrando aí na segunda fase da Revolução Industrial. Com esse tipo de gente a gente não brinca, concorda? Não brinca. Então, inimigos internos moldados, inimigos externos também. Só que ele precisa desenvolver a França, coisa que a Revolução não fez. A Revolução não desenvolveu economicamente a França. Mudou a legislação, mudou o sistema de governo, fez uma política social, mas não deu pujança à economia francesa. Ele vai lá e cria o Banco da França. Pessoal, o Banco da França é uma espécie de Banco do Brasil. E esse banco, ele vai não só conduzir as operações monetárias, como também vai ser um banco que vai realizar empréstimos à burguesia empreendedora. Os burgueses na França começam então a entregar projetos para o Napoleão, projetos de integração por meio de transporte. Cara, integração é tudo, né, gente? Vai baratear um monte de coisa, vai tornar a vida muito mais fácil, frete mais barato. Quer dizer, a polêmica foi levantada aí com a greve dos caminhoneiros, e aí alguém falou assim, o Brasil é ultrapassado até nisso. Vocês viram como a gente depende deles? Vocês perceberam, gente? Eles estão dentro da causa deles porque isso a Constituição permite, né? Está dentro da Constituição, eles podem parar a hora que eles quiserem e fazer a reivindicação que cabe à classe, assim como todas as outras fazem. Só que a gente sentiu o impacto. Não é a mesma coisa que a greve de professores, greve dos bancários. Cara, a greve dos rodoviários, ela quebrou o Brasil. E a gente viu como que nós somos dependentes do transporte deles. Do álcool que você vai tomar, ou que você vai colocar no carro, né? Até o arroz que você compra ali no mercado, cara. Quando eu fiquei pensando, meu irmão, é o Armagedon, é um apocalipse zumbi sem zumbi. Daqui a pouco eles aparecem. Galera comprando 50 quilos de arroz. Eu fiquei 3 horas na fila pra botar gasolina, velho. Senão eu não ia conseguir levar meu filho no show do Bita. Meu irmão, cabuloso. 3 horas pra conseguir gasolina na quarta-feira, pra conseguir rodar no feriado. A gente depende muito desses caras, transporte rodoviário. Se o nosso sistema de integração fosse mais desenvolvido, a gente não dependeria dos caminhoneiros. É um atraso estrutural no nosso país. O que a França estava fazendo aqui no século XIX era tipo tentar eliminar esse problema. O Banco da França custeou projeto de transporte de integração, projeto de comércio, projeto arquitetônico, projeto cultural, projeto educacional, financiamento de universidade. Isso tudo promoveu o desenvolvimento na França, porque um banco nacional estava financiando isso. Vocês sabem que sempre o Banco Nacional ele tem juros menores, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica hoje tem os menores juros do mercado. Se você for para o Itaú ou Santander, você vai ver que é tipo o contrário. São as maiores taxas do mercado, porque são bancos estrangeiros. A Caixa Econômica tem a menor taxa do mercado, galera. Não para financiamento de apartamento, porque parece que está alto agora. Mas empréstimo, alguma coisa assim, é sempre menor do que em outro banco, tá? É Banco Nacional, então tá aí. É um banco do governo que sustenta o governo, né? Banco da França. E a criação da moeda o franco, que foi a moeda francesa até 2002. Um dia desses. Vocês nasceram em que ano? 99. Vocês nem lembram disso aí, velho. Em 2002
já tinha ali o franco, até 2002, o franco foi a moeda da França. Depois a França entra na zona do euro. Se é reforma ou não, gente? Eu acho que é uma reforma. Eu só acho que é uma reforma, assim, interessante. O cara fez tudo isso até 1804, gente. O Haiti estava em processo de independência. O Napoleão chegou a mandar uma esquadra para lá. E a esquadra chegou cantando o hino da França. Vocês já ouviram o hino da França? Já leram a letra do hino da França? E o hino do Brasil? Vocês sabem cantar o hino do Brasil? Hino nacional? Todo mundo quando canta o hino nacional, naquela hora para assim, ó. Deitado eternamente. Você não sabe para onde vai. Aquela, o pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, ai, vive. Você não sabe pra onde vai. Você se perdeu, você tem TDAH, velho. Você não lembra. A gente não sabe cantar o hino da gente direito, cara. Todo mundo, presta atenção na plateia. O pátria amada, idolatrada, salve, salve, vive. Daí começa a cantar de novo, né? Quem estudou em escola pública aqui sabe. Tem o hino atrás do livro. Mas adianta de quê? De nada. Que a gente não lê aquele negócio. Quem lia? Então vocês sabem cantar. É. O hino do Brasil é um hino muito bonito, cara. Assim, exalta a nossa grandeza territorial, as belezas e tal, né? Cara, é um hino bonito. A composição musical também é muito bem elaborada, do século XIX, né? Eu sempre erro na pratada. Eu jogo no contra, no tempo. E tipo assim, é um hino muito bonito. Cara, mas o hino da França faz você chorar. Porque o hino da França é uma verdadeira convocação à guerra. O hino da França envolve guerra, envolve sangue. É um hino, uma vez uma aluna, uma intercambista, cantou esse hino na sala de aula. Só começou o professor, né, ó. Porque ela cantou, estava dando aula sobre a Revolução Francesa. E ela é de uma cidade do nordeste da França. Louise Taube é o nome dela. Lembro até hoje, tem uns 3 anos isso. Aí eu falei, poxa, o hino da França, você quer que eu cante? Eu, what? Falei em inglês, mas enfim. Cara, cantou o hino, afinado ainda traduziu. Eu falei, não, tá passada, volta pra França. Vai embora. Quer dizer, é um hino também muito bonito, é uma convocação à guerra. Você fica assim, nossa, você fica até com vontade de ir pra guerra. Você ouve, né, assim, vamos pra guerra. O fato é que esse nacionalismo todo também está sendo construído aqui. A França está criando, a bandeira da França hoje é a bandeira da Revolução. A bandeira tricolor, né? Não era a bandeira da França na época do Luís XVI. Naquela obra do Lacroix, onde a liberdade guia o povo com a bandeira na mão, cara, aquela bandeira vira a bandeira da França pós-revolução. É uma bandeira que representa liberdade, igualdade e fraternidade. Então o nacionalismo francês também estava sendo construído e reafirmado nesses momentos aqui de reformas políticas, né? Eles estavam fazendo reformas educacionais, padronização de medidas. Então tudo isso estava acontecendo. Só que, galera, chega um momento que o Napoleão muda sua política, né? A partir de 1804, ele entende... Olha só o que ele fez. Ele foi gente boa, cara. Você lembra dos nobres? Durante a Revolução? Nobre na França era nobre o quê? Morto. Porque eles eram os caras que representavam a opressão. Os nobres e o clero. Então, durante a Revolução, o nobre que ficou na França, ele morreu. O nobre que sobreviveu é porque ele saiu e pediu asilo na Áustria. Foi para a Áustria e ficou lá. Quando ele assume o poder... Parte da sua política externa é trazer os nobres de volta. Ele vai anistiar os nobres que estavam na Áustria. Galera, pode voltar. Vocês são franceses, o lugar de vocês é aqui. Quando esses nobres chegam, ele fala assim, tudo bem, vocês representam uma antiga nobreza. Vocês não terão os privilégios feudais acabaram. Mas eu dou o direito de vocês viverem novamente na França e buscar o que é de vocês. Uma classe de nobres, de sangue azul, de família importante. Tudo quebrado, mas a família era importante. Ele cria um novo padrão de nobreza, onde ele vai beneficiar as pessoas por mérito. Inventores, professores, na época, das universidades que faziam trabalhos que você fala assim, nossa, chamou atenção, ele ia lá e condecorava os caras. Militares. Esses caras formaram um outro tipo de nobreza, porque eles recebiam benefícios do Napoleão porque mereciam, porque fizeram algo em troca, e não porque, a minha família, meu tataravô era um cara rico e importante. Então ele acaba criando um outro tipo de nobreza, com base no mérito, e esses antigos nobres, eles voltam para a França, mas não têm os privilégios de antigamente. E por causa disso, com o passar do tempo, em 2 anos, esses nobres passaram a conspirar contra o Napoleão, querendo desarticulá-lo do poder.
Ele observa e fala assim, estão querendo me tirar do poder, então acho que chegou a hora de eu centralizar um pouco mais. O que ele faz, pessoal? Ele faz um plebiscito, uma consulta popular, para mudar o sistema de governo na França, de consulado para império, tendo em vista que a França tinha projetos de expansão. Napoleão Bonaparte era um cara extremamente temido na Europa. Os reis, as dinastias que ainda estavam no poder, temiam Napoleão porque ele não fazia parte de nenhuma dinastia real e tinha mais poder do que eles. Na França você não tinha mais aquela linhagem. O Luís XVIII, que seria o rei em seguida, ele estava lá, mas ele não tinha poder. Estava lá, vivia na França. A família e tal, mas não eram nada. Napoleão fez uma consulta popular e o plebiscito é favorável à mudança de status da França, de consulado para império. E aí, pessoal, quando ele percebe que no imaginário social, na consulta popular, é possível que a França mude o seu status, ele então utiliza-se do plebiscito como algo legal, muda a estrutura de poder e se condecora imperador francês. E aí você tem um episódio polêmico da era napoleônica, que é a sua autocoroação, né? Ele passa a exigir que o Papa saia lá da Itália para ir coroá-lo na França. Uma viagem difícil, o Papa estava muito chateado com Napoleão por causa das últimas coisas, mas ele precisava ir. O Papa vai, faz uma viagem longa, meio chata, chega a Paris para condecorar, que é uma tradição antiga, né, galera? A igreja passar uma autoridade para o rei é do final do Império Romano, galera. Lá dos povos francos, dinastia carolíngia, cara. Carlos Magno foi coroado pelo Papa e tal. Então era uma tradição, né? A própria Rainha Elizabeth, né, quando foi condecorada lá em 63, ela vai para uma catedral, vai ser condecorada lá com a autorização do Papa e tudo. E o Papa vem, Napoleão, no ato da coroação, o Papa está ali com a coroa para colocar na cabeça dele, ele segura os dois braços do Papa, pega a coroa e ele mesmo se coroa, para dizer assim, eu sou cabulosão. Meu nome? Napoleão Bonaparte. Ele estava ali simbolizando a ideia de que ele não tinha compromisso com a igreja, compromisso de poder com a igreja. Que não seria o Papa que iria investir poder nele. Ele era o poder. Ali, meu irmão, parece que o gêmeo mal tomou o lugar, né? Porque quando ele realiza a autocoroação e aquilo vira um desrespeito público, mas uma autoafirmação do Napoleão de que ele é suficiente e de que a igreja não tem poder para investir poder nele, porque ele mesmo investe poder nele, ele passa a desenvolver a fase do império. E é uma fase um pouco tensa, pessoal, porque todas as reformas que ele fez aqui serviu de base para que a França se fortalecesse e passasse a promover expansão na Europa até 1814. Napoleão Bonaparte vai então até 1815 com a estrutura imperial, expandindo sua influência na Europa e conduzindo-se, né, a um final não tão legal. Aí o que vai acontecer, gente? Uma fase marcada por expansão militar, as famosas guerras napoleônicas, que vai colocar essas guerras colocarão à prova ali a autenticidade e o poder do Napoleão Bonaparte, né? Fato mais famoso da era napoleônica: bloqueio continental, sim ou não? Todo mundo já ouviu falar nesse negócio, né, galera? Pelo menos uma vez na vida. 1806, bloqueio continental. Gente, vocês concordam comigo que nesse processo de expansão francês, o único país que teria capacidade de impedir seria a Inglaterra? Por questões óbvias, né? A Inglaterra é uma potência, tem lá o seu exército extremamente treinado, tem capital para promover sua influência, sua expansão por toda a Europa, inclusive o comércio no Oriente, bombado, era deles, né? A Inglaterra já tinha mostrado seu valor já um século antes. A Inglaterra era a única soberania que teria capacidade física, militar e econômica para impedir qualquer tipo de avanço e ascensão francesa. Napoleão sabia disso, porque os seus exércitos estavam ali promovendo uma espécie de intimidação das regiões próximas, e Napoleão estava sendo extremamente respeitado, e a Europa se curvando a ele. O lance é que a Inglaterra não fez isso, né? E Napoleão sabia que a sua força militar não dava conta de bater na Inglaterra, porque geograficamente falando, a Inglaterra estava rodeada de água. Napoleão Bonaparte não tinha excelência para promover um ataque bem sucedido com o Canal da Mancha entre eles e a Inglaterra, né? Sabendo da insuficiência francesa militar em abater a Inglaterra, ele tem uma grande ideia.
ele decide atingir o coração econômico da Inglaterra, que era a força que promovia as demais forças. E assim, o bloqueio continental é uma espécie de embargo. Ele proíbe a Europa de comercializar com os ingleses. Ele foi inteligente, sim ou não? Se fosse hoje, ficava ameaçando pela internet. Aqui, ele promove o isolamento comercial inglês, um embargo, proibindo as soberanias europeias de comercializar com os ingleses. Obviamente, esse comércio não sendo realizado, com o passar do tempo, o segredo da força inglesa iria se desfazer. Uma economia fraca gera um país vendido. Países de economia insuficiente se vendem, e ele sabia disso. E assim, a tentativa, o bloqueio continental é estabelecido, é como se eles passassem um cordão em toda a Europa, isolando a Inglaterra. Ela não faz mais comércio com os europeus. Uma ideia muito boa. Excelente. Tinha tudo para dar certo. Exceto pelo fato de que os ingleses eram mais inteligentes do que os franceses e já tinham muito tempo nesse processo de comércio internacional para se deixar levar por um embargo desse. Os ingleses perceberam que, de fato, o mercado consumidor europeu havia diminuído. Sim. Só que, gente, quem disse que o mercado consumidor europeu era o único? Não era, brother. O que os ingleses... Ah, não pode não? Fechou aqui? Tá bom, então vou pegar as rotas que estão concentradas aqui, jogar uma para a Ásia e jogar outra para a América. Acabou. Eu vou suprir uma região onde, de repente, o impacto seria negativo para nós. As rotas continuam funcionando para a Ásia e para a América, principalmente depois da chegada da família real aqui, que abriu os portos e os ingleses colocaram um monte de produto no Brasil, mais um mercado aberto, e o bloqueio continental... A péssima ideia de Napoleão agora, né? Não deu certo. O bloqueio não deu certo. Apesar de ter sido uma excelente ideia de um grande estrategista, a resposta inglesa foi muito astuta. Então eles vão lá, modificam suas rotas e continuam o fluxo. Não se enfraquecem. E outra, a França não tinha como repor os produtos, né, galera? O europeu para de comprar da Inglaterra. Beleza, França, e aquele produto que a gente consumia? Você tem? Tenho. Quantos? Só para 5 pessoas. E a qualidade é duvidosa. Não foi equivalente, concorda, pessoal? Além da Inglaterra ter lá a sua articulação internacional para não ter impacto negativo, os franceses não dariam conta de repor os produtos, a quantidade e a qualidade. Porque a França ainda estava numa manufatura louca lá. Então, gente, o bloqueio continental foi uma ideia excelente e, na mesma proporção, foi desconstruída totalmente por uma insuficiência francesa e por uma articulação muito bem sucedida dos ingleses em transferir as suas rotas para a Ásia e para a América, principalmente depois que o Dom João abriu os portos às nações amigas, lá em Salvador, em 1808. Né? E axé. Invasão à Península Ibérica. Vocês conhecem esse reflexo aqui, né? O Clássico já falou para vocês da vinda da família real. Gente, o que está acontecendo? A ordem foi expressa. Quem desrespeitar o bloqueio vai ter sanção. Eu vou invadir o território e vou matar o líder. Prendo, mato, enfim. A minha presença será feita aí. Não desrespeitem o bloqueio. Beleza. 2 soberanias desrespeitaram o bloqueio. Apenas 2 em toda a Europa. Uma delas, o pessoal nem lembrava, era a Rússia. Gente, vamos lá. A Rússia, aqui, como eu já falei anteriormente, provavelmente, a Rússia ela não tinha laços culturais com a Europa. Enquanto a Europa tinha reis, a Rússia tinha czares. Enquanto na França eles tomavam vinho, na Rússia era banho de vodka. De manhã, de tarde, de noite e depois. Não havia laço cultural. Até o frio na Rússia é diferente do frio no resto da Europa, né, velho? Quer dizer, como a Rússia não tinha esse laço cultural com a Europa, ela olhou para a ordem do Napoleão e falou assim, cara, olha o tamanho de vocês, cara. Pelo amor de Deus. E outra, eu sou o celeiro da Europa. O que eu produzo aqui eu vendo para todos vocês. Tudo bem, minha população passa fome, mas vocês não. Por quê? Porque eu vendo. Foi a história da Rússia, não sei se vocês perceberam, né? No czarismo, no socialismo, os caras produziam equivalente para toda a população, mas o governo ia lá, exportava e deixava a população morrer de fome. Durante o período czarista, você teve canibalismo em 1924 na Rússia, porque não tinham o que comer. Foi o ano que o Lenin morreu, mas não comeram ele, né?
Durante o stalinismo todo, cara, você tem níveis de fome inimagináveis. E a União Soviética era a segunda potência mundial. Tenebroso isso. É um histórico, parece, ali na Rússia, até que a União Soviética é desintegrada e aí volta a ser a Confederação Russa. Mas a Rússia desobedece porque não tem laço nenhum com Napoleão, medo ou qualquer coisa desse tipo. Ela vende grão para todo mundo e ela vende para a Inglaterra também. Por quê? Porque ela quer e porque ela pode. Desrespeitou. E a outra soberania, que é do outro lado da Europa, Portugal. Só que, galera, como vocês bem sabem, Portugal desrespeitou o bloqueio não por uma questão de eu sou cabuloso. Portugal não era nada, gente. Portugal estava num hiato econômico tenebroso. Os caras estavam com colônias insuficientes. Um reino que dependia da Inglaterra, se parasse de manter relações comerciais com a Inglaterra, viria à falência. Dona Maria, a louca, não conseguia governar. Quem estava no lugar dela? O gordinho comedor de galeto, Dom João, o príncipe regente. Projeto de sair, transferir a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, antigo. Não foi criado naquela hora, ele foi ativado naquela hora. Mas havia divergências no projeto de transferência, então engavetaram o projeto. Só que quando Dom João decide manter as relações com a Inglaterra, ele desrespeita o bloqueio, galera. E assim, o que vai acontecer? Napoleão encara isso como um desrespeito e promete invadir a Península Ibérica. Invasão, desculpa, invasão à Península Ibérica. Tá lá Napoleão, engajado no processo, faz um acordo com a Espanha. Como vocês devem saber, vocês são muito bons de geografia, e o mapa mundi está na cabeça de vocês, basta só ativar ele. Legal. Como é que é mesmo? Ah. França. Beleza? Aqui. O que tem aqui, gente? Espanha. E aqui? Pão com ovo. Portugal. Napoleão tá aqui, insano, doido, baixinho, sangue corre rápido, fica irritado mais rápido. Aí o que ele faz? Vou acabar com vocês. Desrespeitar o bloqueio? Tô nem aí. Aí ele vem. Quando ele entra aqui na França, na Espanha, ele faz um acordo aqui e diz assim: Espanha, facilitando a passagem, tal. A gente, quando eu invadir Portugal, a gente divide o território. Beleza. Ele coloca aqui um cara chamado José Bonaparte, irmão, brother. Coloca o cara para comandar a Espanha. Política napoleônica sendo desenvolvida aqui, sim ou não? Portugal está em apuros? Ele entra. Quando ele está perto da fronteira, chega em Lisboa, para a corte, composta por quantas mil pessoas, pessoal? Muita gente, né? Em quantos navios? É muita gente para pouco navio. É muita gente para pouco navio. E aí o que vai acontecer? Qual é a palavra ou a frase que para você toca o pânico? Tem aquela frase que desperta o pânico em você. Pode falar. A minha é: a comida acabou. Essa toca o pânico. Eu falo: pronto, meu irmão, greve dos caminhoneiros. Acabou o pão do McDonald's, velho. Não acredito. Cara, quando isso eu fiquei triste. Mano, a minha esposa ficou zoando. Cara, no grupo da família: caraca, o Rafael tá chorando aqui em casa, velho. Isso aqui é mentirosa, né? Cara, eu fiquei preocupado. Falei: mano, tá faltando pão, misericórdia. Eu quero comer um Mac Brasil, não tem pão. Qual é a palavra que toca o pânico na sua vida? Qualquer uma que a sua mãe fala é boa. As mães intimidam a gente mesmo. Essa é de lascar. Chegar em casa a gente conversa, tipo assim, você vai morrer, mas não é agora. É daqui a pouco, né? Fica. O vestibular tá chegando. Mais duas, mais duas. Hã? Uma frase, gente. Aqui, dependendo de onde você andar ali, é rapidinho isso aí, né? A minha é: a comida acabou. Natália, qual é a frase que toca o pânico pra você? Natália? Natália? Tô perguntando qual é a frase que pra eles toca o pânico. Tem aquela frase que você fala assim: a vida acabou, já era. Qual é a sua frase?
Inventa uma aí. A comida acabou. A dela também é essa. Diz aí. Gente, a frase que tocou o pânico na família real foi: Napoleão está a caminho. Quando disseram Napoleão está a caminho, parecia que ele estava do lado do Dom João. O que eu ter falado para vocês o desespero que foi, as fontes oficiais vão dizer falar sobre esse desespero. Malas boiando no litoral, pessoas nadando atrás das embarcações, desesperados porque Napoleão está a caminho. Traduzindo, a comida acabou, conversa mais tarde, e não sei o que. Essa é a frase do pânico. Cara, quando Napoleão chegou aqui, ele ficou a ver navios, porque o pessoal já estava sendo escoltado pela Inglaterra e tal. Ele ficou chateado, depois veio tropa britânica, desceu para cá para impedir as tropas francesas de fazer a bagaceira aqui. Ele invadiu a Península Ibérica, não conseguiu matar ninguém. Dom João foi o único que driblou ele, né? Foi o único que, espertão, conseguiu fugir do Brasil, ficou lá de boa no Rio de Janeiro. E o Napoleão xarope aqui. Invasão à Península Ibérica, reflexo na América. Chegada da família real em 1808. 1808, uma parte vai para Salvador, outra para o Rio de Janeiro, depois todo mundo se concentra lá. E aqui a Espanha, dominada pela política napoleônica, joga um outro reflexo na América. Independência da América Espanhola. O gerenciamento espanhol das colônias muda, a elite crioula chega ao poder, Simão Bolívar, San Martín, começa a tocar o S lá, vão desarticular o poder da Espanha na Argentina, no Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai. Todos os nossos hermanos aqui entrarão no processo de independência ao longo do século XIX por causa disso aqui, galera. Os reflexos são muito mais profundos, tá? Então daqui vem nossa. E aqui a guerra contra a Rússia, né, pessoal? Que a gente sabe que foi tensa. Todo mundo conhece um pouco dessa guerra. Napoleão Bonaparte convoca algo em torno de 600 mil homens para invadir a Rússia, porque o território é grande. Vocês sabem a quilometragem do território russo, galera? Sacanagem, né, velho? É a mesma coisa que você encontrar um professor de história e perguntar da dinastia babilônica do século I. O rei é aquele rei que... Não fala sério, né, velho? Pelo amor de Deus. Sargão I. Quem que é Sargão I, velho? Já ouviu falar do Sargão I? Não! Exatamente. 22 milhões de quilômetros. Grande? Não. Que isso? Você atravessa rapidão. Em 50 vidas. 22 milhões de quilômetros, 170 milhões de habitantes. 80% no campo. Não era um negócio assim, nossa, que tecnológico. Não era. Mas é muito grande, cara. Napoleão sabe disso. Ele sabe ler mapa melhor do que qualquer um naquele momento. Ele então organiza um dos maiores exércitos que ele já conduziu na Europa para entrar num conflito contra a Rússia. A ideia é tomar Moscou. Embora Moscou não fosse a capital ali, era São Petersburgo. Mas Moscou já tinha uma importância ali econômica, né? E assim, galera, o exército entra no território russo. Imagina só, sem asfalto, difícil acesso, difícil locomoção. Não muito diferente da Segunda Guerra, né, galera? Quando os nazistas entraram, você não tinha muito asfalto na Rússia. Era um território predominantemente agrário ainda. Então a locomoção era muito difícil. E esses caras até ganham algumas batalhas em algumas cidades a caminho de Moscou. Só que quando eles chegam a Moscou, a cidade está pegando fogo. Quer dizer, não tem comida, não tem abrigo, não tem nenhum tipo de locomoção que eles possam ter dali. E o inverno havia chegado. O inverno na Rússia é realmente let it go, um negócio tenso. O lance é que aqui, na campanha napoleônica, o exército, o inverno foi o fator surpresa, porque ele enfraquece. Imagina só, cara, você tá lá, você é um soldado francês, você tá lá com a sua farda abotoada. Porque o zip é a invenção da Primeira Guerra Mundial, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, assim como o absorvente íntimo. São duas invenções pós-Primeira Guerra. Não tinha esse negócio antes. Você tá uma farda toda abotoada do início ao fim. Só que na composição do botão da farda do cara, tinha um composto químico lá que, entrando em contato com o frio, enfraquecia. Aí o botão vai e quebra. Pá! O cara tá com frio, então ele tem que andar com um rifle na mão, uma baioneta no caso, né? Não tinha rifle, baioneta, segurando a farda dele porque tá frio. Esse soldado ele perdeu 30 a 40% de locomoção de guerra. Porque ele tem que se proteger do frio. E quando ele precisar usar a arma dele, ele vai ter que pensar em se proteger do frio e usar a arma dele, né? Enfim, vocês que usam arma aí sabem o que eu tô falando. A galera... Como é que você sabe, professor? Como é que é essa parada?
Então, o cara entra na Rússia, ganha algumas batalhas, chega a Moscou, não tem nada pra eles. Nem abrigo, nem comida, nem nada. O frio matando. Uma boa parte dos soldados morreu na caminhada de volta. Com fome, com sede e com frio de lascar. Quando isso aconteceu com os nazistas, tem algumas fotos no Google que mostra a cartilagem totalmente comida do nariz de um nazista, né? Quer dizer, a orelha também, quem já foi na neve e ficou pelo menos uns 5 dias na neve sabe como é que funciona. Resseca tudo, orelha, nariz, lábio. Ai, que legal a neve, você tá seco, mano. Você tá seco, você precisa hidratar as pontas, senão já era. Então, a guerra contra a Rússia ela foi falida porque Napoleão ele encontrou um local para ele ficar, um alto do monte, e ele observava as estratégias de guerra. Algumas foram ganhas, Moscou perdeu. E quando eles passam a perder, quando eles vão voltando, muitos soldados vão morrendo. Ele volta, pessoal, com mais ou menos 20 mil homens. É muita gente morta, né, galera? Muita gente morta. Os russos conseguiram estabelecer a famosa tática da terra arrasada, que promove então a derrota do exército francês, e o Napoleão não só volta derrotado, mas ele volta com a moral lá embaixo, né? Quando ele chega na França, tem uma surpresa não agradável para ele. Sabe que no processo de expansão napoleônica, onde ele estabeleceu o domínio presente e à distância, ele encontrou muitos inimigos, ele fez muitos inimigos. Então você tinha, por exemplo, ó, direto, Rússia, Áustria, Inglaterra, Prússia, Holanda. Esses países sempre fazendo alianças militares, as chamadas coligações europeias. Foram 6 coligações europeias formadas, da Revolução até o final da Era Napoleônica. Tudo com o objetivo de abafar o que estava acontecendo na França. Quando ele chega, a 4ª coligação está esperando ele na França para mandar ele preso. Ele estava com a moral, embora ele tenha sido recebido muito bem pela população, militarmente falando ele estava destruído. Não teria como ele lutar contra essa coligação europeia. E aí então, galera, por uma determinação da Inglaterra, Napoleão vai exilado para a ilha de Elba. Onde é a ilha de Elba, gente? Momento de geografia. Ah, isso aqui ficou legal, gente. Fala sério. Ficou massa. Tudo bem, não desenho melhor que o Hércules, mas ficou legal. E nem fico dando Feliz Natal pra vocês também. Ó. Feliz Natal aí, galera. Itália. A ilha de Elba fica bem aqui, ó. A França lá em cima, tal. Só que, galera, esse exílio, até eu queria esse exílio, de verdade. Se o governo falar assim, professor, você está exilado. Nesse modelo aqui, partiu, gente, um abraço, foi muito bom conviver com vocês. Mas estou indo para o meu exílio. Qual foi o exílio dele? Ele foi para a ilha de Elba e ele era responsável pela administração da ilha. Ele recebia dinheiro anual para poder administrar a ilha. Ele tinha poder sobre a política, a economia e o exército da ilha. Exilado. Mas o cara era um líder, não era tipo um prisioneiro qualquer. Não um maluco do deserto, né? O cara era estadista. Então ele é mandado para essa ilha para administrá-la com a condição dele não poder sair de lá. Beleza. Ele fica lá um tempo. Ele não era muito bom com finanças, né? Nem com as relações pessoais. Ele era um cara extremamente difícil de se lidar. Esses caras geralmente são assim, né? E ele pegava, tipo assim, dos 2 milhões que eram mandados para ele, 1,5 milhão pro exército. Ele tem que administrar a ilha toda e mais a metade do dinheiro vai só pro exército. E aí, obviamente, conquistando o cara, com o carisma dele, né, conquistando as pessoas na ilha, ele consegue fugir daí e volta para a França. Quando ele volta para a França, ele é recebido pela população. Viva Napoleão! Quem ficou no lugar dele lá quando ele saiu, gente? Vocês já se perguntaram? Napoleão foi exilado e a França ficou como? Brasil? Ou ficou como? Quem comandou a França? Luís XVIII. Primo do Luís XVI. Luís XVIII assume o poder durante o exílio do Napoleão. É como se a monarquia tivesse voltado, né? Nego pira. E aí, quando ele descobre que Napoleão chegou à França, o que ele faz? Foge. Fugiu, cara. Luís XVIII fugiu. Napoleão assume o poder de novo por 100 dias. É o famoso governo dos 100 dias. Pode até colocar aqui entre um exílio e outro, né? Elba e Santa Helena, o governo dos 100 dias.
Um período onde ele tenta restabelecer o seu governo, não consegue. Não consegue. Um período onde ele vai contar com a ajuda do exército na França e tudo. Ele era um cara extremamente popular e querido, mas ele não consegue restabelecer a antiga ordem. E aí, na famosa Batalha de Waterloo, que envolve também a costa espanhola, ele perde a Batalha de Waterloo e o governo britânico estabelece o seu exílio num lugar um pouquinho mais longe. Santa Helena. Vocês sabem onde é Santa Helena, pessoal? Atlântico Sul. Você tem aqui, ó, África, Oceano Atlântico, República das Bananas, Santa Helena. No meio do nada, velho. Tipo assim, coloca esse bicho isolado pra ele não captar nada. Se ele sair pra um mar, pro outro é mar, pro outro é mar também. Se ele andar um pouquinho mais é África. E aí? Gente, se você buscar lá no Google Earth, você vai ver a ilha de Santa Helena. Ela tá lá, tem uma pista de avião. Eles estão recauchutando a ilha toda por causa do turismo. Provavelmente um lugar muito quente, né? Atlântico Sul, galera. Não agora por causa do inverno e tudo, mas é um lugar bastante quente, principalmente porque é mais próximo da África. A África também é um lugar muito quente. Então, esse exílio aqui, ele morre em 1821. Em 1821, ele vem a óbito. O que vai gerar, por exemplo, a pressão sobre o Dom João para ele voltar, né? Ele volta para Portugal em 1821 com a morte de Napoleão. Gente, 5 minutos finais. Momento de restauração monárquica. Quando Napoleão é exilado em Santa Helena, as antigas dinastias que estavam ali só com medo dele e querendo voltar ao poder, se organizam no famoso Congresso de Viena. Repita comigo, Congresso de Viena. Gente, o Congresso de Viena tem o objetivo de restaurar as monarquias, as antigas ordens. Isso é um abuso, né, velho? Os liberais ficaram loucos com esse negócio. As antigas dinastias articulando, se arquitetando para poder voltar ao poder. E no Congresso de Viena, galera, que é 1814, 1815, são os 2 anos da reunião do Congresso de Viena, esses caras passam a redesenhar o mapa europeu, pós-Napoleão. Quer dizer, vai ser um redesenhar muito intenso. Nessa brincadeira, eles não só restituem os poderes monárquicos, como também redesenham as fronteiras dessa nova Europa pós-Napoleão. Nessa brincadeira, Dom João é pressionado para definir: ei, mano, Lisboa está na Europa, você está no Rio de Janeiro, o que acontece? Ele: não, o Brasil é a extensão do Reino Unido de Portugal e Algarves. Ele oficializa por causa da pressão do Congresso de Viena. Então o Congresso de Viena é um instrumento responsável pelo movimento de restauração. Que restauração é essa? Restauração monárquica. E galera, de 1815 para frente, todos os reis que estiveram no poder e tentaram centralizar poderes, tomaram na lata. Porque com uma coisa eles não contavam. Eles até voltaram ao poder, galera. Os reis e tal, com toda aquela pompa. Mas, gente, toda vez que um rei lançou um edito que centralizava o poder, dava algum direito, pelo menos na França, esses reis apanhavam feio. As revoluções liberais que acontecem durante o século XIX é por causa disso. Vem lá um rei querendo tirar a onda de rei do século XVI, a população já mudou a mentalidade, já é uma população mais burguesa, liberal, que acredita no livre comércio, aí o cara vem querendo centralizar o poder, pau nele. Vem o parlamento, pau nele. Tudo porque a Revolução Francesa e a Era Napoleônica juntos conseguiram estimular esse movimento liberal. O movimento de restauração é o movimento de restauração monárquica com base no Congresso de Viena. Eles conseguem voltar ao poder, mas não como antes. Nunca se esqueçam. O absolutismo não foi mais o mesmo. Esses caras nunca mais conseguiram estabelecer um modelo do século XVI na França ou em alguma outra região próxima. A população sempre bateu e o parlamento, que geralmente era formado por burgueses, sempre se colocou contra. Beleza? Tudo bem, galera? Ficou claro aí? A aula acabou. Até um dia aí. Gente, oficialmente é isso. Tchau, galera. Um abraço. Até semana que vem.